Ora, queremos cumprimentar, portanto, todos aqueles que nos ouvem através da internet. Pedimos, portanto, a Deus que abençoe, portanto, cada pessoa que nos ouve e as suas respectivas famílias. Hoje estou aqui com o irmão Celestino para, portanto, estudarmos a lição número 6, tema importantíssimo, que tem por título, portanto, o povo de Deus selado. Mas antes de darmos início, portanto, ao tema e, enfim, desenvolvermos o tema, eu vou dar a palavra ao irmão Celestino para que ele nos possa dirigir a Deus em oração. Oremos ao Senhor. A Ti, nosso Deus, nosso Pai, que está nos altos céus, Senhor, esta hora pedimos Seu Santo Espírito para que possa nos iluminar na Sua Santa Palavra, para que possamos ter uma compreensão eficaz no Seu propósito, mas acima de tudo nos prepararmos para este evento e um dia estamos na Sua presença. Una-nos, Espírito, para que possamos compreender melhor o Seu propósito e levamos essa mensagem àqueles que não conhecem, em especial os membros da Escola Sabatina, para que o nosso estudo possa ser cotidiano, nos preparando assim para a eternidade. Suplicamos a graça em nome de Jesus. Amém. Amém. E como introdução, portanto, ao tema que iremos abordar hoje, eu gostaria que me acompanhassem na leitura dos 3 primeiros versículos do Apocalipse 7. Diz assim: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. É assim que começa o Apocalipse 7, não é? Sempre quando nós falamos ou trabalhamos com mensagens apocalípticas, qualquer sítio da Bíblia, nós devemos ter muita cautela porque estamos sujeitos a alguns assuntos polêmicos. E esse capítulo que o irmão Carlos Macedo acabou de ler é um dos textos muito polêmicos que nós realmente daqui vamos pedir a unção do Espírito Santo para que através da Bíblia possamos encontrar vias reais, aqueles que podem consolidar a nossa fé e podem nos aproximar mais próximo de Deus. Entretanto, tudo que é do Apocalipse e está relacionado com a escatologia requer muito cuidado, porque são questões muito polêmicas na nossa Bíblia. É interessante esta imagem dos 4 anjos retendo nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, não é? Ventos, portanto, em profecia, significa exatamente as forças destrutivas através das quais Deus executa juízos sobre os ímpios, não é? E é dada a ordem a estes anjos para reter os ventos. Deus põe um travão exatamente aos seus juízos e à impiedade dos homens para que as calamidades não venham de forma avassaladora sobre a terra. Simbolicamente falando, nós podemos compreender que quando falamos de vento significa guerra, significa conflito, mas essa semana fomos dados instruções de que o vento significa Deus usa este termo para poder realmente fazer o juízo sobre a terra. Olhando para o planeta, na ótica do planeta, nós podemos compreender que temos os 4 pontos cardeais, que é o oeste, o norte e o sul. E a Bíblia diz que os anjos estão nestes 4 pontos retendo para que realmente os ventos não soprem. E nós, nessa lógica, temos a noção de que estes ventos estão retendo para que realmente não entre guerra, não entre as pestes. Então, estamos a falar das 7 últimas pragas. Exatamente. E Deus põe um limite, põe um travão a estas coisas, até que o objetivo é até que os servos de Deus sejam assinalados, até que o selo de Deus seja colocado, portanto, nos seus servos fiéis. A Bíblia, quando utiliza o selo, normalmente quer dizer que é sua propriedade. Exatamente. E então Deus utiliza este termo para dizer que os anjos deviam reter ainda
este evento para que este povo fosse selado Selado. como sua propriedade peculiar. peculiar. Exatamente. E nós perguntamos, mas os anjos não sabiam desta ação? E o que significa este selamento do povo de Deus? Exatamente. Diz aqui a lição que, portanto, o selo não é, portanto, uma marca visível na testa, ou, portanto, na pessoa, né? Isto tem um sentido espiritual. Portanto, diz, portanto, o selo significa a consolidação na verdade, a firmeza, estar alicerçado na verdade de Deus. Portanto, tanto intelectual como espiritualmente, de modo a que não possam ser abalados, né? Portanto, é uma marca espiritual. Não é um sinal, como enfim, às vezes se fala por aí, uma marca, ou, portanto, um sinal visível na testa, ou, portanto, de forma alguma, né? Portanto, isto é um sinal intelectual ou espiritual, não é? É um espiritual, é a confirmação nesta relação do crente com Deus, com Cristo, né? É a confirmação de que aquele crente aceitou Cristo como seu Salvador e está salvo. Desde sempre Deus protegeu o seu povo. Se nós olharmos pela história, quando o povo de Israel sai do Egito, Deus protegeu o seu povo. Claro. Os anjos estavam realmente atrás ou a proteger o seu povo. Quando Abraão também quis realmente sacrificar o seu filho, apareceu realmente um anjo que lhe disse que não devia matar o seu próprio filho. E nós vemos que estes anjos dos quatro cantos estão também a reter realmente estas pragas para que o seu povo seja assinalado. E esse assinalamento que o irmão Carlos disse significa o relacionamento ou a capacidade espiritual dos seus próprios crentes antes da segunda vinda de Deus. Como o irmão referiu aí, e muito bem, no tempo do fim, o selo funciona igualmente como um sinal de proteção contra as forças destrutivas das 7 últimas pragas. Portanto, é um sinal também, além de um sinal de propriedade, é um sinal de proteção. E há aqui uma palavra importante nesta questão do selamento, que é a fidelidade. Fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade a Deus e aos seus mandamentos, em especial o 4º mandamento, que é referido aqui, não é? Nós sabemos que a lealdade a Deus, a fidelidade a Deus, o ponto central dessa fidelidade nos últimos dias será exatamente a observância do 4º mandamento, o sábado, tal como, portanto, enfim, exarado na lei dos 10 mandamentos. E nós também estamos certos que na nossa vida como crentes temos uma noção certa de que quando nós estamos a praticar a vontade de Deus, somos realmente recompensados pela nossa fidelidade. E quando estamos fora do princípio de Deus, também somos realmente selados pela infidelidade por parte nossa em relação ao nosso Deus. Claro. Deus, nesse capítulo, quis dizer que como bons temos uma recompensa, como maus também temos outra recompensa. Então, se somos fiéis, temos uma recompensa, um selo, uma distinção de sermos fiéis a Deus. É este sinal que Deus quis realmente estabelecer a seu povo. Claro. A fidelidade, portanto, dos seus servos, a fidelidade dos seus filhos, né? O povo do Deus selado. E agora é interessante que a lição continua falando do número exatamente destes selados, destes filhos de Deus que são selados. E o número, que é o número, enfim, que tem sido muito debatido ao longo dos anos, que é o número 144.000. E às vezes a tal polémica que o irmão referiu no início, né? Portanto, será que este número é simbólico? Será que é literal? Ora bem, o que é que nos diz a lição? A lição diz-nos a palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus com atenção, o capítulo 7 e o capítulo 14, nós somos levados a concluir que este número é simbólico. É interessante, já agora, irmão Celestino, permita-me só dizer isto, portanto, 144.000 é 12 vezes 12 vezes 1000, dá 144.000. Portanto, isto leva-nos a pensar exatamente que este número é um número simbólico. Aliás, a lição diz aqui, o número 144.000 representa a totalidade do povo de Deus no tempo do fim. Amém. João não viu esses 144.000, ouviu. Segundo nós lemos no capítulo, no versículo 4, ele diz que então ouvi
Ele diz que ouviu os 144 mil. De acordo com a Bíblia, hoje nos encontramos numa sociedade onde os mais eruditos realmente eles dividem-se em relação a estes 144 mil. Mas a Bíblia diz que este número é simbólico. E nós podemos acreditar porque realmente hoje já não existe esse número, porque realmente quando o povo judeu foi levado a cativeiro, quase milhares de judeus desapareceram. Hoje é difícil nós termos um dado histórico. Mas também podemos acreditar que a Bíblia diz que também das pedras Deus podia suscitar os 144 mil daqueles que são elite. Mas nós perguntamos, de acordo com a Bíblia, diz que esse número representa aqueles que passaram a tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Significa que são aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Claro, claro. Mesmo as 12 tribos que são referidas aqui no capítulo 7 são simbólicas, porque as 12 tribos de Israel já não existiam. Já não existiam naquele tempo, não é? Portanto, e não existem hoje, não é? As 12 tribos enunciadas em Apocalipse são, obviamente, não literais, porque as 12 tribos de Israel, incluindo os reinos do Norte e do Sul, já não existem hoje, não é? Portanto, e depois a lição continua falando exatamente naquelas duas tribos que não foram incluídas, não é? A tribo de Dan, a tribo de Naftali. Porquê? Por infidelidade, não é? Voltamos novamente à palavra que referimos anteriormente. A fidelidade ou infidelidade para com Deus e a sua lei, não é? Também, se fosse literais, vamos ver uma coisa. As tribos que são mencionadas no livro de Apocalipse 7, se nós formos a fazer uma comparação com Ezequiel 48, há aí duas tribos que não são mencionadas. E estas duas tribos que não são mencionadas, dizem alguns eruditos, porque realmente são tribos que tinham uma conduta má. Também de acordo com alguns de onde nestas duas tribos nasceria talvez um anticristo. E nós podemos encontrar que São tribos que apostataram e tornaram-se idólatras. Exatamente, tornaram-se idólatras. Encontramos vários argumentos que podem nos ajudar de que, sinceramente, esse número é simbólico, representa aqueles que estarão na presença de Deus, que passaram em grande tribulação e venceram. Claro. Portanto, a lição realça aqui que as 12 tribos do Apocalipse 7 representam a totalidade do povo de Deus que resiste até ao fim, tanto judeus como gentios. Portanto, tanto judeus como gentios, não é? Cá está novamente aqui o simbolismo, não é? Porque não são as 12 tribos de Israel, são tribos que incluem, portanto, os salvos de Deus, que tanto podem ser judeus, como podem ser gentios, podem ser de outras nacionalidades, não é? A mim o que me importa nessa tarde, ao falarmos deste texto, deste assunto, não é o número, porque realmente não passaremos tempo de discutir uma coisa que não tem nada a ver com a nossa salvação, nem é o doutrinário. Claro. Mas o que me importa esta tarde, esta hora que estamos a falar, é a característica deste grupo. Este grupo que aceitou lavar o seu sangue, os seus pecados, a sua vida, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esta característica que é importante, é o grupo que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, é o grupo que aceitou a salvação das suas vidas, e é neste contexto onde nós vamos nos debruçar, vamos falar para encontrarmos uma conclusão do que é realmente este número 144 mil. Claro que o número, portanto, não é importante. Não, o importante é exatamente as características, como o irmão referiu, e o facto de estarmos incluídos nesse número, não é? Estarmos incluídos no número daqueles que aceitam Cristo como seu Salvador e que irão ser salvos por Ele, não é? O importante é fazer parte. O importante não é propriamente o número, nem vamos exatamente entrar em polémicas acerca do número. Se ele é... Portanto, a Bíblia dá a entender, exatamente, e o Apocalipse 7 dá a entender que o número que é simbólico. Mas o importante realmente é a característica que distingue exatamente aqueles que fazem parte dos 144 mil. João disse que realmente são pessoas que passaram em grande tribulação. Então, que se mantiveram fiéis. Mas mantiveram-se fiéis. Nós, se perguntarmos esta manhã, você vai dizer que você
não passa em tribulações, você vai dizer que eu passo em tribulações, porque você anda doente, você não tem vida calma. Nós podemos perguntar a você e os infiéis. Vai nos perguntar os infiéis também que adoecem mais. Os infiéis passam nestas dificuldades, porém não são perseguidos por causa do sábado. Você passa dificuldades no emprego por causa do sábado. Você tem dificuldades no seu ensino por causa do sábado. Então, você está passando em grandes tribulações. E Deus também delineia neste contexto de que nós estamos passando nas mesmas condições. Mas, porém, devemos saber que vem ali a grande perseguição, onde nós seremos provados se realmente estamos revestidos com a justiça de Deus e que quando vier essa perseguição, nós estamos prontos para nos mantermos firmes. Lá está, o importante, aconteça o que acontecer, é mantermos a nossa fidelidade para com Deus, não é? E a sua lei. Nós vamos dar uma pausazita enquanto vamos ouvir uma música para suavizar realmente as nossas almas. Calmo e tranquilo eu caminho, pois sei que vou seguro em ti escondido. Mesmo que aparente ir sozinho, tu irás comigo até o destino. O meu coração anseia por chegar lá, onde não mais morte haverá. Deus chama o meu nome a cada manhã, para que a minha vida não seja vã. Eu vou contar ao mundo que Cristo vai voltar, gritar bem alto a sua vinda proclamar, estender a minha mão e cantar do amor de Deus, tratar um estranho como um dos filhos seus. Quando me afasto do caminho, tu me chamas de volta ao abrigo, como um bom pastor e pai querido. Cuidas de mim com todo o teu carinho. Eu vou contar ao mundo que Cristo vai voltar, gritar bem alto a sua vinda proclamar, estender a minha mão e cantar do amor de Deus, tratar um estranho como um dos filhos seus. Vou contar ao mundo que Cristo vai voltar, gritar bem alto a sua vinda proclamar, estender a minha mão e cantar do amor de Deus, tratar um estranho como um dos filhos seus. De seguida, o capítulo 7 de Apocalipse fala na grande multidão, não é? Quem é esta grande multidão? Nós agora temos aqui dois grupos distintos. Exatamente. Temos o grupo dos 144 mil e temos o grupo da grande multidão. E a Bíblia diz que estavam entoando uma canção que ninguém podia Conhecer, não é? conhecê-lo. Só eles a conheciam, não é? Então temos o primeiro grupo, que é o grupo dos 144 mil. E temos o número da grande multidão. Então vamos tentar distinguir esses dois grupos. Essa grande multidão, que realmente João diz que nem se podia contar, são aqueles que realmente
morreram e ressuscitaram e estão na presença de Deus, no trono de Deus também, a louvar realmente a grandeza do seu Pai Celestial. E neste grupo também estão incluídos os 144 mil. Claro. E ali nesse grupo nós podemos ter certeza que está ali Noé, está ali Metusalém, está ali Adão e Eva, todos aqueles que realmente sofreram perseguição e morreram e estão na presença de Deus. Claro, claro. Portanto, esta grande multidão representa todos os redimidos de todas as épocas. Amém. Enquanto que os 144 mil são aqueles, portanto, que se mantêm fiéis a Deus no tempo do fim, na altura em que Cristo regressa pela segunda vez à Terra, esta grande multidão são os salvos de todas as épocas. De todas as épocas. Aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. E é nesse contexto que nós vamos transmitir-vos que até falou-se das primícias. Normalmente, quando nós falamos das primícias, nós falamos é um costume do povo judaico que levar as melhores culturas. E então, se são primícias, porque realmente são aquelas que Jesus, quando ressuscitou, as levou. Não, são aquelas pessoas que realmente foram salvas por Jesus Cristo. E são primícias porque vieram de uma boa seara, passaram dificuldades e tiveram a oportunidade de estar na presença de Deus. Diz aqui, portanto, também o nosso estudo, que mais próximos do trono de Deus, desta grande multidão que louva a Deus, dá glória a Deus, mais próximo do trono estão os que já foram zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, seguiram o seu Salvador com profunda e intensa devoção. Amém. É interessante. Depois, a seguir, aqueles que aperfeiçoaram o seu caráter no meio da falsidade e da incredulidade. E então, mais além, está a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. É esta grande multidão que aclama a Deus, que dá glória a Deus diante do seu trono, não é? Amém. E que João vê na visão do Apocalipse. E nós também, a lição teve a oportunidade de salientar um pouco em relação que este povo nunca se contaminou. E é importante nós vermos. E aqui está a essência da nossa lição durante esta semana. São aqueles que não se contaminaram com a besta, a meretriz, conforme dizem. São aqueles que continuaram fiel na palavra de Deus, não apostataram, sempre foram fiel a Deus, tiveram os seus altos e baixos, mas mantiveram-se firmes na sua presença, nunca realmente saíram do eixo. Afinal, qual é esta mulher, esta besta que realmente a nossa lição fala? O irmão Macedo dizia muito bem que era o sábado. Aqui este selo que se fala à volta desse povo de Deus é o sábado. São aqueles que não adoraram a besta, não adoraram o domingo. Então é esta população que realmente estava na presença de Deus. João viu esta multidão a dar grandes louvor porque realmente não se contaminaram com este mundo. Exatamente. É interessante que a lição utiliza, portanto, esta metáfora, portanto, esta imagem, que não se contaminaram com mulheres. Não se contaminaram com mulheres, simbolizando as mulheres, portanto, em profecia, portanto, a linguagem simbólica da profecia. Mulheres são igrejas, portanto, corrompidas, igrejas que se afastaram da verdade. Lá está Babilónia e as suas filhas. Babilónia, a mãe de todas a mãe portanto, o centro da confusão, da infidelidade a Deus, e as suas filhas, com as quais todo o povo do mundo cometera, portanto, fornicação. Ora, estes não se contaminaram com mulheres, portanto, não se contaminaram com estas doutrinas, não se contaminaram portanto, com a falsidade, né, que é ensinada pela Babilónia e pelas suas filhas. Como ponto de reflexão, na sociedade em que vivemos hoje, nos encontramos em que estamos contaminados com várias denominações. Isto é uma realidade. Mas cabe a nós filtrarmos na palavra de Deus o que é realidade. Se a Bíblia realmente nos avisa em relação a estas profecias, a estas circunstâncias, porque realmente afetaria a sua igreja. Porque estas 7 pragas, esses 7 selos, relacionam-se à nossa igreja na atualidade. E a nossa pergunta é, estamos dentro de uma igreja
em que estamos sendo contaminados com outras influências mundanas? Estamos a ser fiel a Deus nos seus princípios, nos seus mandamentos? Estamos certos que estamos revestidos com a justiça de Deus e que neste período, antes da segunda vinda de Cristo, somos selados pelo conhecimento espiritual da sua verdade, da sua doutrina que nos levará até a eternidade? Ou ainda não estamos selados porque o seu caráter não se reflete em nós? Claro. Isto é um aviso solene para cada um de nós, para que não nos contaminemos com a falsidade, com a mundanidade, não é? Mantenhamos bem viva a nossa ligação a Cristo, aceitando Cristo como nosso Rei, como nosso Salvador, lavando as nossas vestes, como vimos há pouco, no sangue do Cordeiro, não é? É importante mantermos a nossa fidelidade, não nos contaminarmos exatamente com a falsidade e a mundanidade, com o pecado, com aquelas coisas, enfim, erróneas que nos rodeiam, não é? É a razão pelo qual João, no seu último verso do capítulo 6, ele disse, pergunta, quem resistirá quando realmente esses ventos forem soltos? Só resistirá aquele que for selado, aquele seu nome for achado no livro da vida. Os anjos que protegeram o povo de Israel são os mesmos anjos que vão proteger os seus filhos quando as 7 últimas pragas caírem sobre essa terra. Portanto, enfim, vivemos em tempos solenes, não é? Nós sabemos perfeitamente, de acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia, portanto, tudo se está a cumprir, a vinda de Cristo está cada vez mais próxima, é realmente um momento importante, portanto, solene para cada um de nós, e a decisão que tomarmos hoje, portanto, poderá afetar afetará com certeza o nosso futuro, se seremos salvos ou não. Portanto, a imortalidade depende das decisões que tomarmos hoje. O dia da manhã não está nas nossas mãos. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, não é? Portanto, diz a palavra de Deus, eis aqui agora o dia da salvação, não é? Não devemos adiar. Devemos agora preparar-nos para este encontro com Cristo quando Ele vier na sua segunda vinda, não é? Eu dizia no início que as características deste grupo importam-nos muito. E constitui em nós uma grande preocupação, se não uma pergunta. Eu estou realmente lavado no sangue do Cordeiro de Deus? E eu estou certo que Cristo morreu por mim? E no plano da salvação estou ciente de que quero fazer parte destes redimidos? E se queremos fazer parte destes redimidos que João viu e que realmente nós estamos incluídos neste grupo, não sabemos se seremos vivos ou ressuscitaremos, mas estamos preparados para esses dois eventos. Esta é a mensagem que eu gostaria de levar-vos esta hora. Que a nossa preocupação não devia ser nas discussões em questões talvez banais em relação à nossa salvação, mas a nossa preparação em relação a estes eventos. Porque as 7 últimas pragas estas serão mundiais. E se você não estiver preparado, realmente não terás o amparo, nem os santos anjos estarão a te amparar quando realmente isso surgir. Claro, claro. A graça de Deus, portanto, está disponível ainda hoje, não sabemos até quando, não é? Mas hoje ainda temos disponível a graça de Deus. Amém. Ainda podemos entregar o nosso coração a Cristo, arrependermos dos nossos pecados e aceitar Cristo como nosso Salvador. Amanhã não sabemos, não é? Não sabemos, portanto, porque a paciência de Deus tem limite também, não é? Ele tem que resolver o problema do pecado. O mundo não poderá continuar indefinidamente nesta situação, não é? Haverá um limite para a graça de Deus. Haverá um dia em que a graça terminará. Mas também pode terminar no dia em que morrermos, não é? Se morrermos, o dia da graça terminou para nós naquele momento, não é? Portanto, aceitemos essa graça, porque a única coisa que nos salvará é a graça de Deus. Não são as nossas boas obras, porque a palavra de Deus diz que as nossas boas obras são como trapos imundos, trapos sujos, trapos de imundície, não é? É unicamente pela graça de Deus que nós somos salvos. Aceitemos esta graça hoje, agora. Aceitemos Cristo como nosso Salvador. Deus está retendo esses ventos para podermos nos preparar antes de que o tempo da graça termine. Deus está dando essa pausa para que nós reconheçamos a nossa condição pecaminosa. Deus deu essa pausa para que possamos revestir-nos da sua justiça.
importa que reflitamos seriamente na nossa condição como filhos de Deus. E como adventistas do sétimo dia que aguardamos a segunda vinda de Deus, devíamos estar preocupados em sabermos se estamos mesmo lavados no sangue do Cordeiro. E se teremos esta oportunidade de evidenciarmos a presença de Deus e sermos um dos grandes participantes desse reino celestial. Amém, assim seja, não é? Portanto, estes salvos, quer os 144 mil, quer esta grande multidão, aclamam a Deus, salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro, não é? Aclamam, agradecem a Deus e dizem, portanto, que Deus é digno de receber a glória, a força, a honra, o poder, a riqueza, a sabedoria, não é? Portanto, tudo vem dele, tudo, portanto, ele é, enfim, o Criador, ele é portanto, o mantenedor, ele é o Salvador, ele é tudo, não é? Ele é tudo. Todas as boas bênçãos, tudo aquilo que existe de bom neste mundo, no universo, vem de Deus, não é? Diz, a última característica dos 144 mil é que na sua boca não se achou engano. Amém. É interessante isto, não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Amém. Irrepreensíveis. Mas se somos pecadores, como é que podemos ser irrepreensíveis? Com sangue. Parece aqui haver uma aparente contradição, não é? Mas que na verdade não existe. Porque é verdade que somos pecadores, mas quando verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Cristo no Salvador, Ele olha para nós como se nunca tivéssemos pecado, não é? Amém. Ele cobre-nos com o seu manto de justiça. Amém. A sua justiça realmente cobre toda a nossa condição pecaminosa. E nós devemos estar cientes e devemos estar cautelosos. E a pergunta, antes de terminarmos, é esta. Será que nesta pausa estamos sendo selados e estamos revestidos com essa justiça? Compreendemos o propósito de Deus em relação à nossa salvação? E se não, ainda vamos a tempo de rever a nossa vida espiritual. Deus não quer que nos percamos. Deus não quer que quando cair as 7 últimas pragas venha a destruição sobre nós. Mas Ele chama-nos, antes desse tempo terminar, então que Ele nos cele com o seu caráter, com o seu poder e com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Exatamente. O irmão Celestino Jonas falou no caráter e realmente a lição realça isto mesmo. É a única coisa que levaremos para o céu, não é? Nos dias finais da história deste mundo, os 144 mil refletirão o caráter de Cristo. Como toda aquela grande multidão ao longo de todos os séculos refletiu o caráter de Cristo, não é? Porque é a única coisa que vamos levar, tudo mais ficará nesta terra. A única coisa que... Nem o nosso corpo vai para o céu, não é? Nem este corpo, não é? Portanto, um corpo mortal, um corpo doente, um corpo frágil. Portanto, a única coisa que iremos levar para o céu será o caráter. Mas um caráter semelhante ao de Cristo. Que Deus possa realmente nos mudar e Deus possa realmente, através do seu Santo Espírito, nos chamar da nossa condição pecaminosa e nos arrependermos do nosso pecado para que realmente o seu sangue derramado na cruz do Calvário possa ter efeito positivo na nossa vida espiritual. E se ainda se sente não um indivíduo selado, e esta tarde estamos todos convidados a nos prepararmos, a pedirmos perdão dos nossos pecados, para que possamos ser realmente pessoas que estarão neste dia, nesta presença. E eu quero fazer parte desse grupo. Se tu também queres, então, vamos pedir a Deus que transforme a nossa vida, o nosso caráter, para que possamos um dia compreendermos o porquê que Deus enviou esta visão a João. E o que significava isto? Então, na sua presença, nós vamos evidenciar estes aspectos e compreenderemos melhor o seu propósito em relação à nossa vida. Claro. Que Deus abençoe todos aqueles que nos veem e ouvem e que a paz de Deus repousa abundantemente sobre todos. Amém.